aqui nessa exposição da Palavra de Deus. Algumas traduções da Bíblia chamam de a parábola da semente ou a história da semente. Vamos pensar um pouquinho sobre este tema como a sementeira da verdade ou a semeadura da verdade. Sabendo nós que toda semeadura traz uma colheita, o semeador que saiu a semear, por certo, chegaria o tempo que haveria a colheita desses frutos. Porque todo aquele que semeia deseja que em um tempo aquilo brote, frutifique. E os frutos têm que ser colhidos, como eu sempre digo, para um outro plantio, para um novo plantio. E é claro, Jesus, o mesmo que falou sobre a parábola do semeador, ele também falou a respeito da colheita, correto? Amém. Ele disse que haveria uma colheita. E disse que nos últimos dias os anjos seriam enviados para recolher o trigo para o celeiro. Então ele já estava falando da semente que encontrou a boa terra, produzindo então a boa semente, que é a palavra de Deus. Amém. Amém. Então nós temos aqui o semeador e temos também a semente. E pela palavra do semeador, o Senhor Jesus Cristo faz aqui certas ilustrações, dizendo que a isto se compara o reino dos céus e a obra do grande lavrador para o seu povo. Ele disse quem era o lavrador. Ele disse: eu sou a oliveira, ou eu sou a videira. Meu pai é o lavrador. Então aquele que tomaria conta, aquele que carpinaria, aquele que tiraria, que faria a separação entre a semente e a erva daninha, é o próprio Deus e ninguém mais. Amém. Então, como um semeador no campo, assim veio ele também para espalhar a semente da verdade, uma vez que Jesus Cristo é o agente de Deus, sempre foi e sempre será o vaso através de quem Deus age, Deus trabalha, Deus interage com este mundo. Então ali ele estava com a semente celestial, apresentando, era assim que Deus, o grande semeador, estava semeando. Era trazendo a nós a sua palavra através de seu Filho. Eu estou dentro agora de Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado aos nossos antepassados, aos nossos primeiros pais, através dos profetas, a nós falou-nos nesse tempo através de seu Filho. Pelas palavras do autor do livro de Hebreus, ele está dizendo que Deus falou pelos profetas e naquele tempo agora Deus estava falando através de seu Filho. Amém. Porque é assim que Deus semeia a sua palavra, através de seu Filho. Então, o ensino das parábolas de Jesus, o seu ensino por parábolas era a semente. As coisas que Jesus estava falando já era a semente de Deus. Já era a palavra semente, com a qual, ou através daquelas parábolas, coisas preciosas, pepitas de ouro, vamos dizer assim, pepitas de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, estava sendo disseminado para as pessoas. Mas, por causa da simplicidade com a qual Jesus ensinava, a parábola do semeador não foi, como todas as demais parábolas, não foi assimilada ou apreciada como se deveria apreciar. E Jesus, sabendo disso, que enquanto Jesus lhes falava, seus corações estavam longe, suas mentes estavam distantes, Jesus sempre terminava aquelas pregações ou aquelas parábolas com estas palavras: vocês entenderam? Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou, dirigindo-se especificamente para aqueles que nasceram predestinados por Deus para entender, Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todos tinham ouvidos treinados
para ouvir a parábola, ou entender o que ela significava. Então, da semente natural, que é lançada na terra, como milho, arroz, feijão, a batata, ou seja o que for, Cristo deseja dirigir-nos, o Espírito direcionar a nossa atenção para a semente do Evangelho. Você apenas não pega uma semente e joga na terra de qualquer maneira. Você não semeia, mesmo que seja semente do capim. Não é? Tem a semente do capim, não tem, irmão? Certo? Compra a semente, ou alguém te doa ali a semente, faz doação, não sei como é que é isto, e você semeia, você quer que aquilo brote. Você precisa do pasto. Mas quando você faz aquilo, você tem uma intenção, você tem um motivo para estar semeando, você tem um objetivo, você apenas não lança semente ao campo de forma aleatória ou com pensamento em outra coisa. Você deseja que no tempo próprio, na estação própria, aquilo traga resultado. Então, aquelas pessoas eram trabalhadores, eram pessoas do campo, eram agricultores, eram, inclusive, muitos deles ganhavam seu sustento trabalhando para alguém, trabalhando na lavoura. E o Senhor Jesus não poderia lhes falar coisas profundas, a menos que iniciasse primeiro falando de coisas simples. Quando ele começou a falar para Nicodemos, falando também como parábolas, falando sobre o novo nascimento, se tu não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. E Nicodemos, não entendendo o que Jesus estava dizendo, Jesus disse, tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Outra vez ele disse, se vocês não entendem as coisas naturais, como poderão entender as coisas espirituais? Agora, às vezes, nós nos julgamos muito entendidos e achamos que entendemos as coisas espirituais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se realmente nós entendemos as coisas espirituais, nós vamos viver estas coisas espirituais. Amém. Se realmente entendemos as coisas espirituais, o nosso espírito estará em harmonia com o Espírito Santo de tal forma que o Espírito Santo vivificará a palavra que está em nosso entendimento. Ele vivificará isso no profundo do nosso ser e aquilo se tornará parte de nós a ponto de você, ao viver, ao negociar, ao falar, ao interagir, você não fará outra coisa a não ser dar cumprimento ao pé da letra, à palavra de Deus, a ponto de você se tornar uma carta de Deus, parte da Bíblia. Como está escrito na Escritura, vós sois epístolas da parte de Deus, escrita pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus, que qualquer homem pode olhar tua vida, pode ver teus atos, tuas atitudes e ser evangelizado, assim como as pessoas deveriam e poderiam receber a manifestação de Deus, serem evangelizadas por Deus apenas contemplando a natureza, apenas contemplando o sol, a lua, as estrelas, uma vez que ali está, no zodíaco, está a primeira Bíblia de Deus. Veja, e não foi dito pelas Escrituras que as coisas que se não veem são expressas e manifestas pelas coisas que se veem. O problema é que as pessoas nunca entendem o significado real do que está por trás daquilo. E como aqueles que deveriam aprender sobre Deus através da criação, eles colocaram a criação acima de Deus. E Paulo, ao escrever aos Romanos, ele falou sobre isto, sobre aqueles que amaram mais a criatura do que o Criador. Por isso, a explicação das parábolas, a manifestação de Deus, da palavra de Deus, na forma de parábolas para as pessoas. Jesus falava isso de uma forma tão simples, para que eles pudessem ter uma base do que ele realmente queria dizer. Por isso ele falava daquilo que eles conheciam, que era o plantio, a lavoura, a semente, a pescaria, e assim sucessivamente. Veja, agora, claro, quantos deles entenderam as parábolas? Quantos deles entenderam o que Jesus estava dizendo? Então você percebe que Cristo desejava, ao transmitir a palavra de Deus da forma mais simples possível, impingir no coração do homem o real significado do reino de Deus, que é espiritual, mas para isso ele mostrava com as coisas naturais o que acontecia
com a semente natural. Quem planta a semeadura resulta em uma colheita. Se a palavra de Deus é uma semente e se estava sendo transmitido ou semeado pelo próprio Jesus, quando ele disse a semente, a palavra de Deus, o que ele estava dizendo era que se esperava que aqueles que ouvissem a palavra de Deus vivessem através destas palavras e, no momento próprio, começasse a produzir frutos. E esta foi a pregação de João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Verdade. Mas imagine você, aqueles que acham que entenderam a parábola, que entenderam a palavra de Deus, eles vivem todo o tempo suas vidas e não manifestam a vida de Deus. Temos lido recentemente, em alguns lugares que temos ido, aquela citação do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, onde ele diz assim: você encontra pessoas e elas dizem, eu creio em Deus, eu creio nas promessas de Deus. E ele disse, bem, é o que elas dizem. E você, tudo que pode fazer é tomar sua palavra. Você não pode duvidar dela, se ela crê ou não, porque você não está aqui para julgar. No entanto, passa-se 10 anos e esta pessoa continua no mesmo lugar. Não aumentou em estatura, não aumentou em entendimento. E como isto se prova? Pelos seus atos, pela forma de agir, pelo seu comportamento. Nunca muda, sempre a mesma coisa, sempre caindo no mesmo dilema, sempre repetindo os mesmos erros. Nunca muda, nunca cresce em graça diante de Deus, sempre está reclamando das mesmas coisas, sempre estão com as mesmas dúvidas. Isto significa que não foi produzido, aquilo não cresceu. O mensageiro de Deus disse, se o Espírito Santo está dentro de você, aquilo cresce a cada dia. Amém. Sempre vai se tornando maior, maior e maior. Então você, se é um terreno apropriado para a semente da palavra, você não pode dar cumprimento àquela escritura de Paulo, que fala sobre aquelas pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vê? Porque tudo isso que está registrado na santa e bendita palavra de Deus, isso tem cumprimento. E cada homem e mulher que nasce nesta terra é para dar cumprimento à parte desta palavra. Amém. Alguém vai produzir e vai dar cumprimento à parte de Jezabel, outros à parte de Judas, mas outros darão frutos e cumprirão a parte de Abraão e manifestarão a mesma fé de Abraão, a mesma confiança e esperança de Jó, a mesma retidão de José, o mesmo amor provocado por um homem como Isaac, e assim sucessivamente. Vê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vem a nós com um propósito: manifestar a vida de Deus. Amém. Então o que temos aqui? Ele que deu a parábola da pequena semente, este mesmo que falou de coisas tão pequenas, falou de pequena semente, ele é soberano dos céus. Amém. Porque Deus o exaltou a esta posição. Então, as mesmas leis que regem o semear da semente terrena, a lei do plantio, do cuidar, da colheita, da chuva, do sol, de apodrecer para poder germinar e assim sucessivamente, as mesmas leis que regem a semeadura da semente natural são as mesmas leis que regem a semente da verdade. Tem que ser semeada, tem que cair num determinado terreno, aquilo tem que ser cuidado, e se vai nascer, tem que apodrecer. E para apodrecer, tem que morrer. E você não pode nascer para o reino de Deus se você não morrer para este mundo. Verdade. Isso está estabelecido na palavra e não se pode mudar. Verdade. Isso está estabelecido e não muda. Você tem que morrer para poder viver. Se você quiser preservar a sua vida, se você quiser preservar a vida da pequena semente, guarde ela em um frasco, ou seja, onde for, e ela vai ficar sempre ali. Ela vai ficar todo o tempo ali, mas ela não vai produzir, ela não vai se reproduzir de maneira nenhuma.
E Jesus disse que se você for uma árvore que não dá fruto, vai ser cortada e lançada ao fogo. Então nós não temos escolha. Ou vamos, não é? Nós não temos escolha. Ou produzimos. Não podemos nos dar ao luxo de apenas sermos árvores com folhas frondosas e bonitas, porque quando Jesus se aproximou daquela figueira e apenas encontrou folhas balançando ao vento, ele a amaldiçoou e ela secou. Porque aqueles que não produzirem a palavra de Deus, eles já estão amaldiçoados pela palavra. Porque isso significa que a bênção da palavra de Deus não veio ao seu coração. E por isso tais pessoas não reproduzem, não manifestam o caráter divino. Temos as mesmas leis que regem a semente natural. São as mesmas que regem a semente espiritual. Porque se trata de vida. Tanto a vida natural quanto a vida espiritual, você sabe muito bem que elas provêm de uma única fonte de vida. E esta é Deus. Amém. Só Deus pode dar a vida. Só Deus pode conceder a vida. Só Deus pode trazer mortos à vida. Porque Ele é o doador da vida. Amém. Ele é a própria vida. Agora, meus amigos, aqui nós temos esta parábola. Pela escritura que nós lemos no livro de São Mateus, no capítulo 13, tinha se aglomerado ali, junto ao mar da Galileia, uma multidão curiosa. Estavam em expectativa. Eles tomaram conhecimento de alguma forma que aquele homem, que o Nazareno, o Galileu, como era designado naquele tempo, era um homem que tinha um dom divino, era uma manifestação especial, que curava enfermos, expulsava o demônio, quem estava ao seu redor não passava fome, porque pegou 5 pães, 2 peixinhos ali, e multiplicou, 5.000 pessoas se alimentaram. Não sei por que não contaram mulheres e crianças, eu até gostaria de saber a quantidade, para ver o número exato de pessoas, não é? Bom, com um homem desse, todo mundo gostaria de estar. São reuniões que as pessoas gostariam de se fazer presente. E quando souberam que ele tinha saído um pouco da casa onde ele estava hospedado, onde tinha pregado, se dirigiu para o mar, Jesus nem tinha sossego, nem tinha tempo de ter um momento a sós, né? A multidão começou a se aglomerar ao seu redor. E foi chegando um, descobriram que ele estava ali, outro foi chamando o outro. Daí a pouco tinha muita gente. Uma multidão curiosa, expectante, com expectativa, querendo saber novidades. E você sabe que a maioria dessas pessoas são movidas pela curiosidade. Não podemos tratar tal assunto sem abranger todas as outras coisas que isso implica, ou que estão envolvidas, de acordo com a palavra vem. Mas você encontra, creio que no livro de Atos dos Apóstolos, que certa vez aqueles apóstolos chegaram num determinado local, não sei se no Areópago, algo assim, e quando eles começaram a falar sobre o reino dos céus, aquilo atraiu uma grande multidão. Mas sabe por que aquela grande multidão foram atraídas àquele lugar? Porque era o passatempo preferido delas. Eu só posso imaginar aquelas cidades do interior que na antiguidade, quando não se tinha televisão, o prefeito da cidade colocava uma televisão na praça central, não é? Ali dentro de uma caixa de concreto, amarrada em correntes, que era um negócio muito... era uma novidade. E toda a população vinha assistir ali um jornal, um noticiário, um filme antigo, ou seja o que for. Não sei se vocês aqui participaram disso, mas eu cheguei aí. Já também, não sei. Eu já cheguei aí em lugares assim para assistir televisão. Que é isso, televisão? Meu Deus, e a gente saía da roça, caminhava a pé muitas horas. O Antônio creio que passou por isso, quando chegou lá estava desligado. Já tinha desligado, né? Perdeu a viagem. Pois bem, era novidade para a cidade. Eu conhecia uma cidadezinha do interior, na Paraíba, e lá, às 7, 8 da noite, ninguém ficava em casa, muito calor, sertão bravo. Então todos se aglomeravam em torno daquele aparelho ali, traziam cadeiras, espreguiçadeiras e ficavam até 10 horas da noite assistindo, e era uma oportunidade para estarem conversando e aquela coisa toda.
Então pense numa situação assim, era dessa forma que viviam as pessoas daquela cidade que eu mencionei, daquele lugar. Eles viviam de expectativa quando vinham dois filósofos para discutirem algum ponto, alguma filosofia. Então tinha as escolas de Platão, Aristóteles, não sei qual deles que tinha suas escolas naquela época, e seus descendentes levavam à risca, né, a linha de pensamento. Então um trazia um assunto para debater, o outro vinha para debater aquele assunto. E ganhava o debate quem tinha melhores argumentos. E poderia ser que a minha tese não fosse a melhor, mas se eu pudesse contratar um orador bom, tinha oradores famosos que ganhavam dinheiro para defender determinada tese. Poderia não ser o que ele acreditava, mas ele sabia defender aquilo muito bem e com isso ele ganhava. Eu vejo nisto um quadro perfeito do que acontece neste tempo, quando muitos não acreditam no que fala, não acreditam no que ensina, não acreditam realmente na palavra de Deus, mas é um motivo de adquirirem fama, popularidade e dinheiro. E dinheiro. Na verdade, eles não acreditam, eles não creem de maneira nenhuma. Poderíamos entrar aqui em detalhes. Não estou falando apenas no sistema denominacional, mas também entre aqueles que dizem que creem na mensagem profética. Muitos não creem no que ensina, muitos estão em cima do muro. Verdade. E estar em cima do muro significa estar do lado do diabo. Não pense que uma pessoa que está em cima do muro está apenas indecisa, se pula para um lado e para o outro. Quando se trata do caminho de Deus, quando se trata de seguir para o céu, quem está em cima do muro, indeciso, pode ter certeza, esta pessoa está trabalhando para o campo adversário. Porque quem está do lado de Deus não tem dúvida. Amém. Quem está do lado da palavra não duvida, não argumenta, apenas segue, como ovelha segue ao seu líder, ao seu pastor. Então essas pessoas iam ali apenas para ouvir debate. E quando ouviram que tinha estes chamados cristãos que estavam ali debatendo uma nova filosofia, eles pensaram que tinha agora um dia de expectativa para ouvir uma novidade. Não era a mesmice de sempre. Mas quando eles ouviram os apóstolos falarem sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre Jesus de Nazaré, sobre a ressurreição dos mortos, eles disseram: amanhã voltaremos a te ouvir. Outro dia voltaremos a ouvir vocês. Né? Não era o que a gente esperava. Não era o discurso inflamado, acostumado que os filósofos, um show que os filósofos davam para eles em praça pública. Então eles não se sentiram nada atraídos pela pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é simples, é muito simples. Às vezes, tem irmãos que pensam, se pregássemos coisas profundas, talvez atrairíamos as pessoas. Um amado irmão que trabalha conosco, certa vez ele disse: irmão, coloca alguns assuntos profundos, alguns assuntos polêmicos no site, talvez atraia mais pessoas. Talvez sim, mas nós não queremos apenas atrair pessoas. Não é esse o sentido. Estamos pregando a palavra de Deus para atingir a semente eleita, a semente predestinada. Aqueles que estavam em Deus antes da fundação do mundo, mas por terem se manifestado nesta terra e vieram através do pecado, eles se esqueceram de quem são. E é necessário que eles sejam despertados entre aqueles que estão mortos. Porque estes estão como adormecidos, como em coma. Não sabe do seu passado, não sabe da sua descendência, não sabe da sua linhagem. Então a palavra de Deus vem como despertar e diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém. Então nesse esclarecimento de Cristo você tem muitas coisas. Cristo dirá a você quem você é, dará a resposta de onde você veio, o que está fazendo aqui, para onde você vai. Isso se trata de uma iluminação. Um despertamento significa despertar para a vida, despertar para a vida eterna, ressuscitar com Cristo. Ainda estamos nesse corpo de carne. Vê? Bom, naquele dia que Jesus estava ali no mar da Galileia, uma multidão curiosa, cheia de expectativa, para ver e ouvir Jesus. Talvez esperando milagres acontecerem. Alguém poderia dizer, pelo tanto de gente que está, muita coisa vai acontecer aqui.
Ou diria, bom, ouvi dizer que houve uma pesca maravilhosa, e a pesca maravilhosa fez com que eles jogassem a rede de uma única vez e trouxessem tanto peixe que todos eles, os discípulos que estavam no barco, tiveram que correr para ajudar, e a rede quase se rompendo com tanto peso. Os irmãos que pescam ficam com água na boca, né? Não só querendo ver uma cena dessa, mas participar, não é verdade? De um momento como esse. Já pensou? Você passar toda noite pescando, ter feito tanto, rodeado todos os lugares ali, nada de peixe, e alguém chegar da praia e dizer, lança do outro lado. Que é isso? Quantas vezes fizemos isto? Mas jogue agora. Quando jogaram, de onde veio aquele cardume de peixe? Será que os peixes se aglomeraram em um único lugar naquela hora? Apareceram de repente? Ou será que aqueles peixes surgiram ali da mesma forma que surgiu aquelas dracmas de ouro ou de prata, não sei, na cabeça daquele peixe, ou na boca daquele peixe que Pedro foi lá pescar para pagar o tributo? Ou será que aqueles peixes que apareceram ali foi pelo mesmo poder que fez com que aqueles 2 peixes fossem multiplicados e alimentassem mais de 5.000 pessoas? Será que aqueles peixes não surgiram ali pelo mesmo poder da palavra que diz, haja luz e houve luz? Haja pássaros e os pássaros começaram a voar? Haja semente frutífera sobre a terra, haja peixes e as grandes baleias, os grandes animais marinhos, e eles então surgiram. Será que não foi o mesmo poder que colocou o céu no seu devido lugar, o cosmos, melhor dizendo, o universo, toda essa imensidão, planetas, estrelas e tudo mais? Pois as pessoas, sabendo desses acontecimentos extraordinários, com certeza, no mar da Galileia estava esperando um acontecimento muito grandioso. Talvez fosse o momento de Jesus fazer uma demonstração pública, acalmar uma grande tempestade à vista de todos. Porque aquela que ele acalmou, só estava ele com os discípulos no barco. As pessoas queriam ver, porque é ver para crer. Assim a ideia. Faz um sinal e creremos em ti. Eu sei que as palavras são poderosas. Ninguém fala como tu falas, mas queremos ver o sinal. Estava esperando por algo assim, cheio de expectativa. Lá havia doentes que estavam deitados em seus leitos. Rapidamente eles começaram a trazer seus doentes próximos onde Jesus estava. E eles estavam esperando Jesus apresentar a eles um grande caso. Deus lhe havia dado o direito de aliviar a dor daquelas pessoas. Deus tinha dado a Jesus o poder, a capacidade de interagir com as pessoas e tirar suas dúvidas, responder suas perguntas, curar suas feridas. Vê? Ele era o bom samaritano, o bom pastor, aquele que tem traz o azeite para aliviar a dor, a ferida, a chaga. Jesus tinha isto. E está estabelecido desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para levantar os coxos, né? Para libertar os cativos. Ele tinha este poder. Deus deu a ele esta capacidade para aliviar a dor de uma geração pecaminosa e que agora, repreendida, ao repreender a enfermidade, Jesus poderia então difundir a vida dessas pessoas, difundir saúde e paz. Então é claro que todos os necessitados queriam estar ali. E a multidão aumentou de forma contínua. O povo se comprimia para ouvir Jesus. Era um empurra e empurra para chegar mais perto, para estar mais próximo. Muitas vezes os apóstolos tinham que fazer uma corrente. Vocês já viram em algumas reportagens o que é feito com alguns políticos, com alguém importante, não é? Então vem ali os policiais, guarda-costas e tudo, e eles ficam de mãos dadas ali e formam uma corrente para que as pessoas não invadam. Não é apenas porque aquela pessoa pela importância que a pessoa tem, mas aquela pessoa, importante ou não, mas por as pessoas estarem naquela expectativa, podem causar dano, podem matar, pisotear aquelas pessoas. E cada um quer pegar um pedaço, né? Cada um quer pegar uma parte para si. Os discípulos, muitas vezes, eles tinham que fazer uma corrente humana, fazer um elo
para proteger Jesus da multidão. Em algumas ocasiões, vocês têm o caso das crianças que as mulheres, os pais, traziam para Jesus e os discípulos impediram. Vocês sabem a história da mulher do fluxo de sangue. William Branham conta a história daquela mulher em alguns dos seus sermões, o quanto que ela lutou para chegar até onde Jesus estava, se arrastando entre a multidão, se arrastando entre as pessoas, e disse: se eu conseguir apenas tocar na ponta da sua vestimenta, eu serei curada. Vê? É contado também para vocês, como fazendo uma simulação, né, para que as pessoas possam compreender. A mulher que ungiu os pés de Jesus, o quanto que ela fez, o quanto que ela lutou, a barreira que ela enfrentou para entrar naquela casa e chegar até onde Jesus estava. Vocês conhecem a história da criança que foi ressuscitada, creio que no México, se não me falha a memória. A criança tinha sido morta às 9 horas da manhã. Talvez vocês digam: eu já conheço todas essas histórias. Mas tem pessoas que ouvirão isto e que nunca ouviram determinadas coisas. Então é importante eles saberem também. Mas aquela criança foi morta às 9 da manhã. O médico deu o óbito. E aquela mamãe levou a criancinha para casa. E lá para a noite, lá para as 10 da noite aproximadamente, não lembro agora o horário, foi que aquela mulher pôde chegar até onde estava o homem de Deus. Naquela campanha, naquela reunião. Ora, a polícia local jamais deixaria aquela mulher chegar até onde William Branham estava, pregando, ministrando aos enfermos. No entanto, ela não mediu esforço. Ela pulou por cima das pessoas, ela rompeu a barreira dos guarda-costas, da polícia, que estava ali, o exército tomando conta da reunião, que era uma multidão muito grande. É necessário muitas vezes. Vê? Ela passou por debaixo das pernas das pessoas, ela furou fila de todas as formas, até que chegou na plataforma com a criança morta em seus braços. E você sabe o resultado. Foi orado por aquela criança e ela voltou a viver. Estava gelada debaixo de chuva. Tinha morrido às 9 horas da manhã, mas tinha um propósito naquilo. Ela foi ressuscitada à noite. Veja, mas tinha ali alguém para defender, para não deixar se aproximar. Agora, quando pressionaram Jesus, porque, veja, nós estamos mostrando para vocês um cenário que foi utilizado para Jesus falar algo sobre, vamos dizer assim, eu poderia dizer, a maior parábola que ele já pregou. Não que algumas sejam menores, mas a importância em compreendê-lo para nós é como se excedesse, ultrapassasse a importância de todas as demais. Porque é nesta parábola que ele nos fala diretamente sobre a palavra de Deus. E aquela multidão pressionaram ele a tal forma que Jesus teve que sair da areia, teve que sair da praia e procurar refúgio em um barco. Porque agora só se entrasse na água, e eu ainda penso que alguém molhou os pés para ficar mais próximo, para ouvir melhor as palavras do Mestre. O que Jesus fez? Jesus, então, ao sentir aquela compressão das pessoas, não tinha espaço, parecia não haver espaço para contê-los. Então ele, dirigindo-se uma palavra aos homens do bote, pegou um bote emprestado, usou ele de púlpito, subiu naquela embarcação que estava pronta, e ele foi para outra margem do lago. E ordenando aos discípulos que se afastassem um pouco da terra, do meio da água, ele falou para a multidão que estava na margem. Por certo, Jesus não tinha um microfone em seu tempo, mas é claro que ele teve que levantar um pouco sua voz para poder ser entendido pelas pessoas. Você não gostaria de ter estado lá para ouvir a pregação de Jesus? Você não gostaria de ter estado junto com aquelas pessoas e escutado as palavras do Filho de Deus, falando de coração para as pessoas, e aí dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Vocês entendem o que eu estou falando? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está a dizer. Não gostaria você de ter participado dessas reuniões? Talvez você possa pensar, seria grandes mensagens que ouviriam lá. Pois eu vos digo, Jesus apenas falava 5, 6 palavras.
E essas 5, 6 palavras que Jesus falou, é nesse tempo que você prega anos e anos com estas mesmas palavras. Hoje as pessoas estão ouvindo palavras mais profundas. Não que seja mais profundo do que as de Jesus, mas porque hoje aquele ensino que Jesus deu, o Espírito Santo está ampliando isso em nosso entendimento. Amém. E agora você está abrindo a sua mente para entender o que Jesus falou. Amém. Então, por certo, quem vive hoje pode entender muito mais do que aqueles que estavam no tempo de Jesus e ouviram suas próprias palavras. O que significa que, assim como aquelas pessoas não entenderam lá quando Jesus falou a parábola, muitos hoje estão deixando passar por alto a explicação da parábola, não está entendendo a aplicação, não entende que todo o Novo Testamento fala desta hora e que as palavras de Jesus é para este tempo, sim, é para esta hora que você está vivendo. Verdade. Sim, meus amigos, Jesus, junto ao lago, ali com aquelas pessoas, se você olhasse para a planície, se você alçasse seu olhar mais a distante para a bela planície de Genezaré, além erguiam-se as colinas, e no sopé dessas colinas, dos montes, como também os planaltos, haviam semeadores. Tinham ali pessoas semeando semente, tinham ceifeiros trabalhando, tinha alguém arando a terra, tinha alguém cuidando da lavoura, uns espalhando a semente e outros ceifando o cereal que já estava maduro. Jesus Cristo contemplava aquela cena, e foi ao contemplar aquela cena do dia que ele, com a sabedoria do alto, começou a falar para os seus ouvintes sobre as coisas do dia a dia que eles eram acostumados a vivenciar. E foi assim que Jesus começou a falar-lhes esta parábola em Mateus 13, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Todos que ouviram estas palavras podiam em suas mentes fazer uma imagem mental deste acontecimento, porque não era algo estranho para eles. Era algo com que eles conviviam todos os dias. Eles podiam imaginar eles mesmos jogando a semente ao pé do caminho, próximo ao caminho. E eles próprios sabiam o que podia acontecer com uma semente que cai ao pé do caminho. Entenda uma coisa, que mesmo Jesus falando de forma tão simples, os próprios discípulos de Jesus tiveram que, em particular, perguntar: explica isto. Porque é simples demais. Tem que haver algo por trás disso. Tem que haver alguma coisa por trás disso, porque não falaste nada para aquela grande multidão que estava com tanta expectativa, a não ser o dia a dia delas. Percebe? Como foi que Jesus transmitiu para nós a palavra de Deus? Jesus falou das coisas mais simples possíveis, do dia a dia. Como poderíamos pregar, baseando-nos no que o irmão Elias faz quando ele vai ver seu sítiozinho, quando vai olhar a vaquinha, se já teve seu filhotinho, se estão se alimentando bem, se estão com carrapato, se estão com algum derno. É derno que chama também por aqui? Uma determinada mosca, não sei como ela consegue furar um couro tão duro, o couro do boi, e colocar ali sua larva, e aquilo acaba com o animal, emagrece o animal. Tudo isso poderíamos pregar baseado nisto. Veja, estão no pasto, estão se alimentando. Mas por que de alguma forma uma mosca varejeira vem ali e coloca aquela larva que acaba com o animal? Não é isso que acontece com muita gente? São pessoas
são crentes, são da mensagem, mas o que aconteceu? Se pudéssemos olhar o lado espiritual, você veria cada calombo, cada dermo, cada espírito que tem dominado essas pessoas, espírito de dúvida e de incredulidade, mesmo estando na igreja, mesmo estando nos cultos, mesmo estando pregando a mensagem, mas foram atingidos por algum espírito e por isso não prosperam, não crescem, não engordam, não produz como deveria produzir. Você percebe que poderíamos usar todo o nosso dia a dia, não importa qual seja a tua circunstância, se é dando aula, se é trabalhando na enfermaria, se é trabalhando na lavoura, se é trabalhando de carpinteiro, se é construindo uma casa, em tudo isto está a explicação da palavra de Deus. Por isso é dito que ninguém ficará sem desculpa naquele dia, porque para todos os lugares que você vai, para onde você olha, ali está a manifestação de Deus. Amém. Foi dito, pregamos recentemente sobre isso, e lembrando, tinha tanto de Deus dentro de si, que ele via Deus em todas as partes para onde ele olhava. O problema é que as pessoas não têm Deus dentro de si, por isso não conseguem ver Deus em nenhum lugar, não consegue ver a bênção de Deus, ver a proteção de Deus, ver o livramento de Deus, não consegue ver Deus nos seus irmãos e assim sucessivamente, porque falta Deus dentro de si. Então você só pode ver no espelho aquilo que você é. Eu não posso me olhar no espelho e ver um galã, ver ali um camarada loiro, ou seja o que for, eu vou ver isto que eu sou. É o que o espelho está mostrando para mim. Às vezes reclamamos das pessoas pelo que elas são, pelo que elas demonstram, e muitas vezes a ruindade que estamos vendo é um reflexo nosso que está ali. Porque quando você está refletindo Deus, você não olha defeito de quem quer que seja, você não vê nada ruim em nenhum lugar. Porque se você for olhar coisas ruins em todos os lugares, se você olha, me diga o que você se torna, o que você é, o que está na tua mente, tudo você malicia, tudo você pensa coisa errada, tudo você leva para o lado pejorativo, porque algo está mal dentro desta pessoa, dentro desta consciência. Bom, mas continuando aqui, Jesus falou de coisas simples. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? O Elias falou para mim sobre isso hoje. Falando de determinados acontecimentos, isso é como aquelas pessoas, como aquela semente que foi semeada entre os espinhais. Foi sufocada. Os problemas da vida, as preocupações, o querer isto, o querer adquirir aquilo, sufocou a vida. E por isso não sobressaiu. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Na versão da Bíblia que eu li antes do início desta palestra, nós falamos, deu uma safra que superou as expectativas. E às vezes alguém não entende o que é a 100, a 30, a 60. Superou as expectativas. Entenda uma coisa, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. A missão de Cristo, ela não foi compreendida pelos homens do seu tempo. A Bíblia diz isto. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, não compreenderam sua missão. Poderíamos entrar em muitos detalhes aqui de como eles não entenderam a missão de Jesus. Eles esperavam uma coisa, e Jesus apresentou outra. Eles sabiam que viria um Messias. Inclusive sabia até o local do seu nascimento. Eles sabiam tudo a respeito das profecias. No entanto, eles esperavam diferente, porque eles imaginaram, eles colocaram interpretação naquilo que foi dito na palavra de Deus. Foi dito que o Messias governaria, seria rei. No entanto, eles compararam o reinado messiânico com os reis da terra, com o reinado de Roma.
E assim sucessivamente. O que aconteceu ali? Jesus veio dizendo, o reino dos céus não vem com aparência exterior. O reino dos céus não é comida, não é bebida. O meu reino não é deste mundo. Então eles não entenderam. Ora, os líderes religiosos, que deveriam estar instruindo as pessoas corretamente, passavam o tempo em debate. Um acreditava em vida após a morte, o outro não acreditava. E eles passavam mais tempo se duelando sobre se havia ressurreição ou se não havia, do que ensinando as pessoas. Então como estava este povo? Como estavam as pessoas? Eles entenderiam as palavras de Jesus, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Como crer nele? Era um homem, como crer em Deus? Ora, somos acostumados a falar sobre esse Deus da forma que ele se manifestou lá no Antigo Testamento. E lá é olho por olho, dente por dente, e é morte, é guerra e essas coisas. Você não, você está falando de paz, de perdoar, de deixar para lá, de levar desaforo para casa. Esse homem é um fraco, não tem a capacidade, por isso está usando esse linguajar aí de ceder. Estão pedindo a capa, dá-lhe também a túnica. Estão pedindo para que andes uma milha, caminha duas. Eles não estavam acostumados por isso. Não podia ser aceito da forma que ele se apresentou. Então a missão de Jesus não foi entendida pelos homens do seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com as expectativas deles. Eu, quando entro em determinados temas, a vontade é prosseguir e mostrar vários outros detalhes. Porque isto está se repetindo neste tempo, quando foi prometido a manifestação do Filho do Homem. E Jesus, quando falou sobre a vinda do Filho do Homem, ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre fome, peste, guerra, terremotos em vários lugares. Ele diz que os poderes do céu serão abalados. E ele fala sobre tantas coisas. E diz, então verão no céu o sinal do Filho do Homem. Veja no livro de São Mateus, leia aquilo e faça a sua imaginação voar. E veja que cena você pode descortinar. É isto que acontece. Você lê e imagina que é desta forma. Mas Jesus falou sobre fome, peste, guerra. E João, quando ele falou sobre isso, teve a visão do futuro. Escreveu no livro de Apocalipse. Você tem aquilo como dizendo, meu Deus, isso é tudo num momento só. Vai ser um abalo total. Porque ele fala da abertura dos selos, do toque das trombetas, e diz que aconteceu tal coisa, e abriu o primeiro selo, e eis um cavalo branco que saiu vitorioso para vencer, e viu a abertura do segundo selo, e o cavalo vermelho, e foi indo. E sempre as pessoas tiveram imaginações, estão pensando isso ainda para o futuro, quando na verdade lá na era de Éfeso, na primeira era da igreja, estava ali já o cumprimento do primeiro selo. Veja, e assim sucessivamente o segundo selo, cavaleiro do cavalo vermelho, perseguição, sem entrar em detalhes aqui em cada coisa. O terceiro selo, na abertura do terceiro selo, cavaleiro do cavalo preto, Roma vendendo salvação, uma medida de trigo por um dinheiro, 2 medidas por 2 dinheiros. Isso foi lá para os anos 1500. Vê? E assim sucessivamente. Entenda que as pessoas, quando elas leem, quando ouvem, a tendência da mente humana é se deixar levar por sonhos e imaginações. Ora, você não tem culpa disso, você nasceu assim, um ser imaginativo. Podemos imaginar, podemos ter a mente nas nuvens, mas sem esquecer de ter os pés no chão, na realidade. Porque a mente imaginativa te deixa com dúvida de tanto você imagina, e se for, daqui a pouco tua própria imaginação entra em colapso. Porque ao você juntar com outra coisa, ao comparar com outros fatos, não bate. Daqui a pouco você está duvidando de sua imaginação. E se você não souber diferenciar a imaginação da realidade, como acontece com o esquizofrênico, se você não souber o que é real do imaginário, você então isola, você cancela, você anula o que é real e começa a achar que tudo é tão falso quanto tua imaginação. Pois foi assim que acontecia com aqueles homens que diziam crer na palavra de Deus, mas não cria na palavra de Deus. E então eles se isolaram, anularam a palavra de Deus por causa de suas tradições.
Isso está acontecendo em nosso tempo de uma forma aberta, diante de nós. Verdade. E a forma que aconteceu nesse tempo do fim, a manifestação do Filho do Homem, foi totalmente diferente daquilo que se imaginava. Quando se fala na vinda, ou parúcia, presença de Deus mesmo, as pessoas não compreenderam estas coisas. Eles não entenderam isto. E, como não estava de acordo em harmonia com a expectativa deles, eles rejeitaram. O Senhor Jesus era o fundamento de toda a dispensação judaica. Tudo que os judeus criam, tudo que eles defendiam, todas as cerimônias, oblações, ou seja o que for, a guarda do sábado, a celebração de dias e festas, a celebração da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, tudo que eles realizavam de forma cerimonial no templo, Jesus era o fundamento de tudo aquilo. Amém. Suas imponentes cerimônias foram ordenadas por Deus com propósitos. Foram designadas para ensinar ao povo que no tempo determinado viria aquele a quem essas cerimônias apontavam. No tempo determinado viria o verdadeiro sábado. No tempo determinado viria o cordeiro que eles sacrificavam no templo, na cerimônia. Mas agora viria aquilo que os cordeiros representavam, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. O que eles faziam com o cordeiro do sacrifício foi estabelecido lá atrás, no Antigo Testamento, que alguém que estivesse em pecado, que tivesse feito alguma coisa errada, então pegava o cordeiro, de acordo com a família, o tamanho, o peso, seja o que for, a quantidade, levava para o templo, lavava o cordeiro e o sacrificava. E tinha que ser sem mancha, sem ruga, sem defeito. Não podia ter uma pata quebrada ou uma orelha decepada, ou seja o que for. Tinha que ser perfeito, tinha que estar em bom estado de saúde. Então aquilo era levado ao templo e era sacrificado. E enquanto o cordeiro estava balindo, o pecador colocava as mãos sobre eles. E era assim que eles recebiam aquele sangue. Era colocado no propiciatório divino sobre aquele que tinha cometido o pecado. Tudo isto esta cerimônia apontava para algo. Verdade. Quando chegou ao cumprimento daquilo, João disse: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse: como eu posso te batizar? Jesus disse: João, estás esquecendo de toda a cerimônia, estás esquecendo que o cordeiro tem que ser lavado antes do sacrifício. Se você mesmo testificou para as pessoas que eu sou o cordeiro do sacrifício, é eu que levarei os pecados deles, por que estás aí ainda fazendo cerimônia, né? Por que estás ainda fazendo fita, vamos dizer assim, sem querer batizar? Claro, João estava mostrando sua humildade diante do seu Senhor, mas Jesus disse: olha, não é momento disso agora. Temos que cumprir toda a justiça. Amém. Amém. Temos que cumprir a justiça de Deus. É melhor que lavar logo, porque eu sou o cordeiro do sacrifício. Amém. As pessoas compreenderam estas coisas? É claro que não. Toda a cerimônia apontava para o Senhor Jesus. Amém. Mas eles não conseguiam entender. Os judeus tinham exaltado as formalidades, a lei formal. Os judeus tinham exaltado as cerimônias a tal ponto que eles perderam o objetivo de seu ofício. Eles perderam o objetivo de sua missão, de suas obrigações como sacerdotes, como crentes na lei dada por Deus através de Moisés. A cerimônia ficou numa posição que aquilo que ela significava perdeu o significado. Nós corremos o mesmo risco neste tempo de termos as proibições: isto pode, isto não pode, isto é assim, isto é assado, e tudo mais, e mensagem, profeta, e seja o que for, e Bíblia, e esquecemos o que tudo isto significa. Não adianta sermos bons ouvintes da palavra e não sermos bons cumpridores desta mesma palavra. Não adianta falarmos tanto sobre Jesus e não procurar viver como Jesus viveu. Não adianta falarmos aos quatro cantos da terra que Deus enviou um profeta e não vivermos de acordo com as ordens que Deus mandou através deste profeta. Ora, se está estabelecido que Deus não manda um profeta quando tudo está bem, mas sim quando o povo está mal, quando as igrejas estão fora, quando as pessoas estão se desviando,
Então, se Deus mandou um profeta nesse tempo do fim, nós temos que dizer o que está mal, o que está ruim. Porque se Deus mandou um profeta para esse tempo final, é porque as coisas estavam de mal a pior, as coisas estavam ruins. E eu não quero ir contra a palavra de Deus mediante seu profeta. Amém. Porque quem recebe um profeta do caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Aleluia. Quem recebe o enviado de Deus, está recebendo a Deus que enviou tal pessoa. Então não seria apropriado estas pessoas procurarem entender o que cada coisa significa, o que cada sermão significa, o que cada mensagem que foi pregada significa, do que apenas dizer mais um sermão para lermos, mais um culto para ouvirmos, mais um CD para escutarmos, mais um hino para cantarmos. Não deveríamos procurar saber o que está por trás disso. Caso contrário, seremos como aquele grupo que o profeta de Deus diz, cantam como anjo, mas mentem como o diabo, porque não vive o que canta, não vive o que prega, não vive aquilo que diz crer. Veja, então é apropriado outra vez entrarmos em parábolas, explicar da forma mais simples, para que as pessoas possam ser despertadas e abertos seus ouvidos para entender a aplicação espiritual que se tem sobre isto. Pois bem, meus amigos, os judeus tinham colocado as suas tradições acima da palavra de Deus, a ponto de Jesus dizer, vossas tradições invalidam a palavra, e por eles estarem apegados às tradições, foi dito que eles estavam honrando a Deus apenas com os seus lábios. Este povo honra-me com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E veja a continuidade. Por quê? Como? Porque eles estavam ensinando aquilo que não era a palavra de Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque quando ensinamos a palavra, estamos instruindo as pessoas a adorarem a Deus Amém. Da forma correta. Quando falamos a palavra de Deus corretamente às pessoas, estamos instruindo elas a prestarem a Deus uma verdadeira adoração. Porque me indica como se adora a Deus? Em espírito e em verdade. Amém. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele disse sobre a palavra? Minhas palavras são espírito e vida. Por isso é importante termos mente aberta pelo próprio Deus. Amém. Ouvidos treinados para ouvir o que ele tem a dizer e nos ensinar. Amém. Que Glória a Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe a compreender a sua palavra. Amém. Deus os guarde, Deus os ajude. Deus os abençoe. Um programa de rádio. São temas, são assuntos simples, né? Simples demais. Já aprendemos muito sobre essas coisas, mas eu penso que quando você ouve outra vez, você se regozija por Deus, você compreende melhor a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é viva. Amém. Amém. Isso não para. A vida de Deus ela está sempre em continuidade. E o que está acontecendo não é nada bom. Não é nada agradável. Está acontecendo justamente o cumprimento da palavra de Deus. Você diz, e por que não é bom? Por que não é agradável? Porque o cumprimento da palavra de Deus tem esses dois lados. Tem um lado bom, agradável, e tem um lado triste. Tem um lado triste. Porque no tempo de Jesus, veja que cumprimento deu Judas, a palavra de Deus. Jesus disse, nenhum daqueles que tu me deste, Pai, se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele estava dando cumprimento à palavra de Deus. Enquanto vocês estão aqui lutando, né, com a fé que Deus tem dado a vocês, aí fora tem pastores se desviando da palavra. Tem igrejas grandes, famosas, caindo em apostasia, caindo em descrédito, desacreditando da palavra. Tem ministros que estão negando a fé. Tem pastores que estão voltando atrás, dizendo William Branham é um falso profeta. Tem igrejas que estão interpretando tudo e pregando uma outra mensagem totalmente diferente. Tem outros que estão levando ao povo a acreditar que já estão vivendo no milênio, que isto é o milênio. Tem outros que estão dizendo que a segunda vinda de Jesus Cristo já aconteceu. E não sei o que é que eles estão fazendo aqui na terra ainda.
Tem muita loucura acontecendo, porque este é o tempo da apostasia. Verdade. E é claro, quanto tempo faz que avisamos sobre isso? Falamos sobre a apostasia geral. Sobre aqueles que crucificariam a palavra de Deus outra vez. Então, no meu pensamento, vocês são privilegiados por estarem aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem ter certeza disso. Amém. Não receberão influência de certos tipos, de certas coisas. Um ou outro que vai escapar, não é mesmo? Um ou outro que vai escapar. Todo esse trabalho que os pioneiros fizeram, você viu, muitos anos, é para 2 ou 3 escapar no final. O resto era paia. Paia. Apenas isso. Apenas paia. Se é dito que muitos são chamados e poucos escolhidos, muitos foram chamados para esta mensagem da hora. Mas Deus escolherá apenas os seus. Amém. Glória a Deus. Os outros serão movidos de um lado para o outro por ventos de doutrina. O povo foi instruído a olhar o homem, a focar o homem. E o resultado é que esses homens estão se desviando e levando o povo com eles. Se as pessoas tivessem aprendido a crer na mensagem de Deus, na mensagem do Espírito Santo, elas não cairiam como homem. O homem desviava, as pessoas seguiriam. Verdade. A palavra, não o homem. Mas está acontecendo totalmente diferente. Porque o povo aprendeu a respeitar o homem, a endeusar o homem, a ter o homem lá em cima. Se o homem disser isto, é isto mesmo, e fica dessa forma. Aprendemos que Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Mas o povo foi ensinado a não discutir o que os pastores ensinam. E o povo não examina se o que eles estão ensinando é a palavra ou não. É a palavra ou não. E é claro, muitos só querem uma desculpa. Como aconteceu com a Assembleia. Todos vestiam bem, todos se comportavam bem, era aquela padronização. Quando a igreja disse que não tem importância, todos eles viraram mundanos. Todos eles começaram a viver como os mundanos lá fora. Significa que eles nunca foram crentes, nunca nasceram de novo, a palavra de Deus nunca estava no coração deles. Eram apenas igrejeiros. Muitas igrejas dessa mensagem, se o pastor dizer não tem importância isso, você vai ver que no outro dia todos estarão vivendo da mesma forma que estão os incrédulos lá fora. Verdade. Porque eles não nasceram de novo. Porque eles não nasceram de novo. Esta é a verdade. Portanto, a simplicidade da mensagem, a simplicidade do ensino de Jesus Cristo, nós temos que dar preeminência a isso. Nós temos que dar preeminência a esse aprendizado. Procurar viver isso. Não estamos buscando multidão, nem grandiosidade, nem fama. E o trabalho que estamos desenvolvendo, não digo eu, mas os irmãos, os ministros que têm lutado para levar a verdade para as pessoas. Muitos pastores, alguns deles nem sei o nome, mas você percebe que eles mudaram a forma de ensinar, mudaram a forma de pregar esta mensagem. Já fazem pedido dos estudos, leem, estudam, fazem pedido. E você encontra pessoas em corredores, irmão Rosendo, meu Deus, que satisfação em poder vê-lo, meu irmão. Vem cá, fulano, vem cá. Olha o irmão que tem aquele site, que tem aqueles estudos, que a gente está lendo tudo. Você não sabe, por trás de todo o acontecimento ruim que está, onde as igrejas estão se desviando do centro da palavra, tem aqueles remanescentes, aquela meia dúzia, aqueles que... Elias pensou também que estava sozinho. Tinha 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos. Vai escapar alguém, sim. Amém. Nenhum filho de Deus vai se perder. Amém. Os que fazem parte da noiva não vai ficar para a grande tribulação. A igreja, sim, ficará para a grande tribulação. Mas a noiva, não. A noiva sairá no arrebatamento. Certo? E estamos pregando, é claro, para os dois grupos, para os dois lados. Nós nunca sabemos. E o que eu ia dizer para vocês, quando comecei a vos falar diretamente, é que o que vocês têm realizado aqui, no entanto, o trabalho que vocês têm feito, né, mantendo-se firme aqui, ajudando a obra, isso tem dado, vocês têm feito uma evangelização que vocês não têm ideia.
Vocês não têm ideia. O que vocês têm feito daqui, sem sair daqui. Sem sair daqui. Porque nós gerenciamos isto e levamos isso adiante, multiplicamos isso, transformamos isso em material, em viagens, em pregações, em livros, e estamos espalhando para as pessoas. Então não pense que vocês estão aqui parados sem fazer nada. Vocês estão fazendo sim. Vocês estão fazendo muita coisa, não é? E quando passamos por aqui, a gente se sente renovado em ver a firmeza de vocês. Ver a firmeza de vocês. E espero que Deus continue nos ajudando a cada dia. Amém. E a simplicidade da palavra de Deus nunca saia de nós. Paulo disse que temia era isto. Ele disse que estava com muito zelo, quer dizer, ele estava com ciúme. Estou com ciúme de vocês. Estou com ciúme. Porque eu estou temendo que assim como a serpente seduziu a Eva, também os vossos sentidos cheguem a ser corrompidos, né? E vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Jesus é simples. A pregação desta mensagem é simples. É simples demais. Porque afinal de contas Deus se esconde e se revela em simplicidade. É essa simplicidade que nós não podemos perder. Sabe? Esta forma simples de nos reunirmos, de falar sobre a palavra de Deus, levar o povo de volta a ver que a Bíblia Sagrada é a autoridade da palavra de Deus. É pegar as mensagens de William Branham, ler estas mensagens, sabendo que ele tirou tudo isso da palavra. Aquilo não foi para nos afastar da palavra. Ele não pregou algo diferente da Escritura, a ponto das pessoas dizerem assim, não, eu prefiro ler a mensagem do que a Bíblia. Não, eu lendo a mensagem, eu já conheço a Bíblia. O William Branham disse, leve tudo para a Bíblia, leve tudo para a Bíblia. Porque você tem que conhecer, você tem que saber. Não adianta você só crer na mensagem. Você tem que saber que esta mensagem é a Bíblia para nós, é a continuidade dessa Escritura. Mas se você não tem o mesmo valor pela Escritura, você não vai dar o valor que a mensagem necessita ter. Vocês pensam assim? Acreditam nisso? Amém. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Grande Pai, celestial, diante de Ti estamos mais uma vez agradecendo a Tua bênção sobre nossas vidas. Amém. A bênção de Tua palavra sobre o nosso entendimento e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais a Tua palavra. Amém. E a semente que foi semeada pelo grande semeador, cremos que tem caído, vindo sobre nós, Amém. que possa produzir em nós uma colheita que supere as expectativas, sabendo nós que o Senhor não se surpreende com nada, mas que nós mesmos venhamos a ser surpreendidos, Amém. vendo as nossas atitudes mudarem, vendo nossos desejos mudarem, vendo nossos pensamentos serem mudados, vendo nossa transformação vir a nós de forma progressiva, começando com a mudança de entendimento, até chegarmos à mudança de nossos corpos físicos, Amém. para termos corpos como o Senhor tem, celestiais e glorificados, com o qual poderemos contemplar a Tua face e estar na Tua presença para toda a eternidade. Amém. Abençoa os nossos irmãos aqui presentes, Sim, meu Deus. aos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. Aqueles, Pai, que foram predestinados pelo Senhor para serem conforme a imagem de Teu amado Filho. Amém. Muitos que ainda não conhecem, muitos que ainda não foram treinados. Pedimos que o Senhor nos ajude, Amém. que possamos ser uma ajuda para os nossos irmãos. Deus, aleluia. Que o Senhor desperte a esses que ainda estão dormindo. Amém. Que eles possam ser despertados pela Tua palavra. E se coube a nós ser as pessoas escolhidas para levar a eles a Tua palavra, então que o Senhor nos prepare para isso, nos Amém. unja para isso. Te pedimos isto, Pai amado, no nome amoroso de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Sim. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até o culto de amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém. Deus nos abençoe. Antônio. Oi, Deus abençoe.